Durante mais de 4.000 anos, um conjunto de sinais permaneceu oculto sob o solo do atual Iraque, marcas silenciosas gravadas em tábuas de argila, quase apagadas pelo tempo, esquecidas pela história. Até agora. Um novo avanço em inteligência artificial acaba de decifrar símbolos que ninguém jamais ousou interpretar por completo. E o que essas antigas inscrições revelam desafia tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade. Estamos falando de tecnologia onde não deveria haver tecnologia, de códigos genéticos onde só deveria existir mitologia, e de um nome que ecoa há séculos pelas sombras da história, Anunnaki. Neste relato, você entenderá por que milhares de estudiosos, historiadores e até órgãos de segurança internacional voltam sua atenção para as mais antigas civilizações do planeta. E talvez, ao final, perceba que o passado pode ter sido mais avançado do que imaginamos. O Enigma da Suméria. No sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, floresceu há cerca de 6.000 anos uma civilização que parecia estar séculos à frente de seu tempo, os Sumérios. De repente, deixaram de ser simples pastores e coletores para se tornarem astrônomos, matemáticos, arquitetos e escribas. Enquanto outras sociedades levaram milênios para criar sistemas de escrita, os sumérios simplesmente o fizeram, completo, funcional, preciso. O cuneiforme, gravado em argila com símbolos em forma de cunha, tornou-se a primeira linguagem escrita da humanidade. Uma maneira de registrar decretos, fórmulas, observações astronômicas, pensamentos congelados no tempo. E suas contribuições não foram simbólicas. Até hoje, usamos padrões matemáticos herdados deles: 60 segundos em um minuto, 60 minutos em uma hora, 360 graus em um círculo. Mas o mais intrigante está nas entrelinhas. Muito além de mitos. Entre registros de impostos e colheitas, surgem descrições precisas de tratamentos médicos, diagnósticos e até fenômenos astronômicos como a precessão da Terra, algo que só seria compreendido milênios depois pela ciência moderna. Por muito tempo, tudo isso foi tratado como exagero poético ou alegoria religiosa. Mas em 2023, pesquisadores de universidades em Israel e Alemanha usaram inteligência artificial para traduzir e recompor milhares de fragmentos de tábuas sumérias espalhadas pelo mundo. O que descobriram abalou a comunidade acadêmica. A inteligência artificial não apenas leu os textos, ela identificou padrões técnicos, isolou estilos por período e conectou conteúdos com precisão. Expressões como câmara selada, fluxo de energia e atmosfera controlada surgiram com frequência em contextos que lembram manuais industriais modernos. A bateria de Bagdá e os indícios tecnológicos. Descrições de metais como cobre e ferro imersos em líquidos corrosivos, acompanhados de termos como faísca e descarga, coincidem com a chamada bateria de Bagdá, artefato real, ainda debatido pela ciência, que pode ter gerado eletricidade. Em escavações recentes em Girsu e Kirbe Kasra, tábuas intactas serviram de base para treinar melhor a inteligência artificial. Entre linhas de mitos e decretos, surgiu algo ainda mais perturbador: a ideia de que a humanidade pode ter sido criada artificialmente. Anunnaki e a criação do homem. As tábuas falam de seres chamados Anunnaki, entidades vindas de fora, que moldaram a argila com uma essência sagrada para criar um novo ser, Adamu. O nome, familiar para quem conhece textos religiosos, aparece aqui milênios antes da Torá, da Bíblia ou do Alcorão. Os primeiros humanos eram falhos, estéreis. Precisaram ser ajustados. Os registros mencionam mistura de essências, capacidade de replicação, protótipos, termos que, organizados em padrões modernos, soam mais como relatórios de laboratório do que como alegorias. A teoria mais controversa sugere que os Anunnaki teriam vindo de um planeta chamado Nibiru, com órbita elíptica de 3.600 anos. Segundo ela, chegaram à Terra para extrair ouro e criaram seres humanos como força de trabalho, após rebeliões entre seus próprios operários, os Igigi. Pistas arqueológicas inquietantes. A tumba da rainha Poabi, em Ur, revelou algo fora do padrão: um crânio naturalmente alongado, ossadas com mais de 2 metros de altura, anomalias genéticas, talvez, mas que reacenderam a teoria das linhagens híbridas. As tábuas falam repetidamente da semente de Anu, de casamentos ritualísticos e da pureza do sangue, conceitos quase biológicos, não apenas espirituais. O retorno de Nibiru?
Os sumérios também registraram desastres cósmicos, céus vermelhos, rios ao contrário, estrelas que consumiam a Terra. A inteligência artificial conectou essas narrativas com eventos reais, como a grande seca de 4.200 anos atrás, que colapsou o Império Acádio. Coincidência? Segundo os textos, esses colapsos ocorrem ciclicamente. Uma civilização avança demais e desaparece. Como se algo, um planeta, uma força externa, interferisse silenciosamente no destino humano. Deuses ou cientistas? Os deuses sumérios são descritos com precisão incomum. Enlil, o senhor da lei e do destino, governava de um templo tão sagrado que nenhum espírito podia atravessá-lo sem permissão. Já seu irmão Enki, senhor das águas doces e da criação humana, era o engenheiro cósmico. Dele teria vindo a centelha de consciência que nos separou dos animais. As tábuas mencionam mapas estelares, códigos de criação, fórmulas e expressões como sequência da essência, conceitos que lembram sequenciamento genético, não metáforas espirituais. Outras figuras como Nima, curadora dos primeiros humanos, ou Inanna, deusa da ressurreição e dos ciclos energéticos, possuem mitos recheados de descrições que hoje se assemelham à tecnologia avançada. Zonas sem tempo, âncoras vibracionais, protocolos de contenção. O que resta descobrir? Mais de 300 deuses sumérios já foram registrados, muitos ainda aguardam tradução completa. Fragmentos estão dispersos por museus e sítios arqueológicos, muitos danificados ou ocultos. Mas a inteligência artificial está mudando isso. Ela não julga. Apenas reconhece padrões. E esses padrões estão nos levando a uma nova visão sobre os sumérios. Talvez eles não estivessem inventando deuses, mas tentando descrever o que viram, com a linguagem limitada de sua época. E se for verdade? E se essas tábuas forem, na verdade, um relatório de campo, e não um conto de criação? E se os sumérios realmente registraram uma interação com uma inteligência superior, alienígena, extradimensional ou simplesmente esquecida pela história? Talvez seja tudo mito. Talvez seja apenas o desejo humano por sentido. Mas e se não for? Com a inteligência artificial finalmente dando voz a essas tábuas, não estamos apenas escavando o passado. Estamos, pela primeira vez, encarando de frente, com olhos digitais. E esses olhos não duvidam. Apenas revelam.